Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Vida Pós-Culto. Eu me chamo Edson Vargas e a proposta desse canal é aprendermos juntos a manifestar uma vida cristã fora do prédio da igreja. Enfim, no último vídeo dessa série Panorama Bíblico, nós falamos um pouco sobre o cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Discutimos como foi escolhidos os livros para a formação do Novo e também do Antigo Testamento. Mas também falamos rapidamente sobre uma doutrina que é chamada doutrina da inspiração, né? Mas em que consiste essa doutrina? Enfim, essa doutrina ela é a crença de que a Bíblia foi escrita por homens, porém com a direção e também a influência de Deus. De que Deus ele guiou os autores para manifestar tanto a sua vontade quanto também a sua verdade, tornando a Bíblia assim tanto confiável como autoritativa, ou seja, ela é a maior autoridade para guiar a nossa fé. Mas de que maneira que Deus fez isso? Como que Deus influenciou, ou como que Deus inspirou, ou como Deus participou na escrita da sua palavra? O apóstolo Paulo, na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 20 até o 21, ele diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vamos entender então como que foi essa inspiração. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que a Bíblia ela foi escrita por humanos, escrita em línguas humanas, narrando acontecimentos humanos, lidando com questões também humanas e orientando os humanos sobre todas as coisas pertencentes a Deus, e todos inspirados pelo Espírito de Deus para que isso acontecesse. A palavra inspirados aqui, ela tem um sentido de que os autores foram levados a um ponto aí de consciência, não é? De compreensão, que foram movidos e espiritualmente dotados ali para receber uma palavra de Deus e também para transmitir essa palavra de Deus em uma linguagem humana, para que os homens, a humanidade, pudesse entender o que Deus queria transmitir. Mas então de que forma que Deus transmitiu a sua palavra? Quais foram essas ferramentas que Deus usou para isso? Vamos entender então aqui que Deus teve 3 formas de comunicação para que ele pudesse inspirar os autores bíblicos. A primeira forma foi a próprio punho, não é? A próprio punho Deus usou, inspirou a Bíblia 3 vezes. A primeira vez foi em Êxodo, capítulo 24, verso 12, que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Quando o povo sai do Egito, atravessa ali o Mar Vermelho e para no pé do Monte Sinai, Deus convida Moisés para que Moisés subisse ao monte, porque ele mesmo escreveu em tábuas de pedra os mandamentos e a lei que ele regeu para o povo. Porém, quando Moisés desce do monte, Moisés pega ali o povo festejando e adorando um bezerro de ouro, e Moisés quebra essas tábuas. Porém, em Êxodo capítulo 34, versículo 1, Êxodo 34, versículo 1, Deus novamente usa o punho para reescrever essas tábuas. Diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: tale 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreverei
as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Ou seja, Deus rechama, não é? Deus chama novamente Moisés, pede para que ele talhasse ali as pedras iguais às pedras anteriores, mas que foi o próprio Deus que escreveu, diferente do que muito pregador vai dizer, que Deus, por birra, pede para que o próprio Moisés escrevesse. Não, ele pede para que Moisés talhasse novamente as pedras, mas ele mesmo escreveu novamente. A outra vez que Deus usa o próprio punho para escrever uma mensagem está lá em Daniel, capítulo 5, verso 5, que diz assim: mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ele escrevia. Não é? Nós vamos ver aí nesse capítulo que um rei chamado Belsazar, sucessor ali de Nabucodonosor, faz uma festa e ele usa os utensílios, né? Ele pede para que os seus servos peguem os utensílios do templo que Nabucodonosor roubou, e ele usa esses utensílios para servir os seus convidados e também para se servir. Deus se revolta com isso e Deus escreve ele mesmo na parede uma frase ilegível. E Belsazar chama ali várias pessoas para tentar interpretar o que ali está escrito. Só quem consegue fazer isso é Daniel, que ele diz que o que está escrito era que os dias do reinado de Belsazar estavam contados e que Deus havia determinado ali o fim da vida de Belsazar. Um pouco mais à frente você vai ver que Belsazar morre por conta disso. Enfim, essas foram as 3 vezes que Deus escreve diretamente, não é, a sua mensagem. O restante de toda a Bíblia, Deus usou alguém para transcrever. Nós vemos então que a primeira forma que Deus usou foi através do próprio punho. A segunda forma que Deus usou foi ditando, ou seja, Deus usou o ditado para que os autores fossem inspirados. Os autores bíblicos, eles escreveram mais ou menos 413 vezes a expressão "assim diz o Senhor". E por volta de 3.800 vezes eles usaram a expressão "Deus disse". Um exemplo claro disso está em Jeremias, capítulo 23, do verso 1 até o 2, que diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. A inspiração de Deus aqui, irmãos, ela era tão clara que por quase 4.000 vezes, os autores tinham a impressão de que Deus estava ditando o que eles deveriam escrever. Então, a primeira forma que Deus usou foi através do próprio punho, a segunda forma que Deus usou foi o ditado, e a terceira e última forma que Deus usou foi a influência sobrenatural. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então aqui, irmãos, nós entendemos que Deus ele influenciou os autores e ele os ensinava através do Espírito Santo de Deus, os expondo ao conhecimento da verdade. Então nós podemos aí entender que Deus inspirou os autores bíblicos na escrita das Escrituras Sagradas através do seu próprio punho, através do ditado e também de uma influência espiritual, usando ali o contexto onde eles viviam, a cultura onde eles viviam, as situações, as circunstâncias aonde eles viviam. Deus usou isso tudo para manifestar a sua vontade e também a sua verdade.
Então Deus usou 3 ferramentas, não é, para isso. Então com essa informação aí nós podemos concluir esse vídeo aí com a frase de Charles Wesley, não é, que é o irmão do grande avivalista John Wesley no século XVI, que ele disse o seguinte: a Bíblia, ela é uma invenção ou de homens bons ou de anjos, ou de homens maus ou de demônios, ou de Deus. Portanto, ela não pode ser uma invenção de homens bons ou de anjos, pois eles não escreveriam ou não poderiam escrever um livro e contar mentiras o tempo todo, dizendo assim diz o Senhor, quando na verdade se tratava da sua própria invenção. Não pode ser uma invenção de homens maus ou de demônios, pois eles nunca escreveriam um livro que chama a responsabilidade e proíbe qualquer pecado e condena as suas almas ao inferno por toda eternidade. Dessa forma, nós chegamos à conclusão de que a Bíblia foi dada por inspiração divina. E assim nós terminamos esse vídeo. Então chegamos aí ao final de mais um vídeo. Eu quero, como eu fiz no vídeo anterior, indicar para vocês esse livro, As Principais Questões da Bíblia, de Hal Shedd. O que acontece? Esse livro é excelente para quem quer conhecer a Bíblia. Ele vai falar sobre como a Bíblia foi inspirada, como Deus usou os autores, como a Bíblia está organizada. Vai falar sobre quando Jesus voltará. Você não deve se preocupar com isso, não na data, mas é claro, devemos nos preocupar com a volta de Cristo, mas não em dizer o dia. Vai dizer aqui, por exemplo, se a Bíblia ainda é relevante, vai falar sobre como nós devemos estudar a palavra de Deus, quais os recursos que nós temos, vai falar um pouco sobre traduções da Bíblia e várias outras questões principais que nós devemos abordar quanto à Bíblia. Por isso eu quero te fazer um convite aqui muito especial, não é? Você não pode deixar ou sair desse vídeo sem se inscrever nesse canal, sem curtir esse vídeo e assinar aí ou clicar no sininho para que você possa ser notificado com os vídeos deste canal. Se você quiser acompanhar essa série, pode procurar aqui no link da descrição, o link dos vídeos anteriores na descrição deste vídeo. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho. Valeu!